Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! Um dos dias mais gelados nos últimos anos aqui em São Paulo, mas o ICL Urgente começa com notícias quentes para você, notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Com a gente sempre lá na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa quarta-feira de frio. É isso, em frio em São Paulo, né? Não é no Brasil inteiro. No sul também, muito frio. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas informações. Boa tarde para você que mora nesse país em que um ex-presidente, com medo da prisão, virou frequentador de hospital. Toda hora passa pela enfermaria. É o famoso meteu o atestado. Bolsonaro hoje saiu com mais um atestado debaixo do braço. Mas outro dia mesmo ele estava em cima do caminhão na Avenida Paulista, né, defendendo o golpismo. Bolsonaro corre para o hospital e o Lula corre para as ruas para tentar recuperar a popularidade. Esteve na Bahia, nós vamos falar bastante sobre isso também no ICL Urgente. O presidente Lula defendeu hoje a decisão do governo federal de recorrer ao Supremo, ao STF, contra a derrubada do aumento de IOF pelo Congresso Nacional. Em entrevista a uma TV na Bahia, Lula ressaltou, abre aspas, que o governo tem o direito de propor o aumento do IOF e que a decisão não representa aumento de imposto. E sim, disse Lula, um ajuste tributário no país. Eu vou ler aqui exatamente a declaração do Lula, a gente não pode rodar porque foi para uma TV comercial, né? Uma TV privada lá na Bahia. Abre aspas, se eu não for a Suprema Corte, eu não governo mais o país. Deu a real. Esse é o problema, cada macaco no seu galho. O presidente da República tem que governar. E decreto é uma coisa do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem uma coisa que fira a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor aumento do IOF, sim. Esta foi a frase completa de Lula nesta entrevista lá na Bahia. Num evento público, com a militância na rua, e eu disse, o Lula voltou para as ruas, a gente tem aqui as imagens, né? Não é essa ainda, é a imagem de Lula percorrendo lá as ruas da Bahia. Ele mostrou o esforço de voltar para as bases, né? Muita gente nessa manifestação ali em Salvador e o Lula entrou diretamente no debate sobre a taxação dos super ricos. Olha a fotografia aí, Lula ao lado do governador da Bahia, Jerônimo, ao lado de Janja. A gente tem as imagens das pessoas ao lado do Lula, muita gente também ali percorrendo as ruas, tá aí, ó, né? Não é bem um carro, né? É um caminhão, é um carro, né? Uma caminhonete e bastante gente no entorno de Lula. Isso aqui mostra que o Lula tem possibilidade, deveria voltar para as ruas. Vamos passar de novo. Você que está só nos ouvindo, vale a pena olhar a imagem de novo. Olha só na Bahia, o Lula de volta às ruas e o Lula com o cartaz, aí sim, né? Taxação dos super ricos. Neste evento, ele levanta o cartaz e pede a taxação dos super ricos, entrando diretamente neste debate, nesse confronto, por que não dizer assim, com o Congresso Nacional, né? Apesar do entrave entre o Executivo e o Legislativo, Lula negou qualquer rivalidade com o Congresso. Só que do outro lado da Praça dos Três Poderes tem muita preocupação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o governo tem legitimidade, sim, de recorrer à justiça para reverter a derrubada do aumento do IOF. Questionado sobre a possibilidade dessa reversão, né, acontecer no Supremo, o Alcolumbre disse, deixa acontecer, vamos ver o que vai dar, vamos deixar acontecer. O ministro da Fazenda, por sua vez, né, então o Haddad, que está ao lado do Lula nessa disputa, rebateu o argumento de que a ação do governo pode intensificar esse conflito de poderes com o Congresso. O Haddad deu essa declaração aos jornalistas ao chegar em Buenos Aires, na Argentina, porque o Haddad participa da cúpula do Mercosul. Vamos ver a fala de Fernando Haddad em Buenos Aires. Vamos lá. Eu acho que está havendo uma subversão de narrativa quando vocês perguntam isso. Bom, nós estamos só pedindo para que seja dito se o presidente cometeu alguma ilegalidade para justificar um decreto legislativo. Se nós estamos pedindo o remédio legal para dizer se o que o presidente fez é legal ou não, como é que a imprensa está querendo subverter com essas perguntas a ordem dos fatores? Vamos colocar a coisa no plano certo.
O que a Advocacia Geral da União está fazendo é perguntando para o Supremo: o presidente cometeu alguma ilegalidade? É isso. O Haddad fala com bastante tranquilidade, né? E coloca aí, frisa exatamente o ponto. A imprensa fala assim, mas o Lula está confrontando o Congresso. Mas não foi o Congresso que confrontou o Lula? O Congresso pode derrubar um decreto nesse caso? É por isso que o Lula quer que o Supremo se manifeste. Então a gente tem Haddad, com um jeitão tranquilão do Haddad, mas na hora do argumento bastante firme em Buenos Aires, e o Lula na Bahia. Eu queria voltar para as imagens da Bahia, porque eu estou com a impressão, até o nosso editor, o Ricardo Gouveia, chamou a atenção para isso, que o Lula colocou mais gente na Bahia hoje do que o Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo, hein? Por essa imagem dá a impressão. Se não foi igual, foi parecido. E não tem a máquina do agro e da extrema-direita aí operando, então mostra que o Lula tem espaço para colocar gente na rua, sim. É uma escolha. Olha a imagem aérea. Muita gente nessa manifestação lá na Bahia. Daqui a pouco nós vamos falar mais, porque hoje foi um dia especial na Bahia, né? Dia 2 de julho. É uma data especialíssima na Bahia. E deveria ser uma data especial para todos nós brasileiros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o Lula recorreu, então, ao Supremo para reverter essa derrubada do IOF, nessa espécie de golpe de trairagem cometida pelo presidente da Câmara, né? Os ministros do STF pretendem usar esse recurso do Lula para chegar a um meio termo. Quem tem mais detalhes sobre isso é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, os ministros do STF estão avaliando a possibilidade de assumir as rédeas da costura de uma conciliação entre o governo Lula e a cúpula do Congresso Nacional em meio a essa crise do IOF. O ministro Alexandre de Moraes que deve liderar essa negociação. Apesar dos magistrados reconhecerem a força jurídica da ação da AGU e as chances da vitória do Lula nessa questão, eles temem, os ministros do STF temem a repercussão política dessa disputa e sentem aí que eles estão numa bola dividida, Rodrigo. Pois é, né, Laura? Porque o Supremo já está julgando Bolsonaro, julgando militares, agora vai ter que decidir essa questão do IOF, está decidindo a questão das emendas. Então, vamos fazer as pazes, amiguinhos? É mais ou menos. Eu gostei do nosso título aqui, na nossa tarja, como a gente diz aqui na tela. Vamos fazer as pazes, amiguinhos? Os ministros do STF propondo, não sei se vai ser fácil, porque não é uma disputa qualquer, é uma disputa já mirando a presidência da República em 2026. A Câmara, liderada por Hugo Motta, tem defendido com unhas e dentes a pauta do corte de gastos, né? Derrubou o IOF, diz, não tem que aumentar imposto, tem que cortar os gastos. Tá bom. Aí eles aumentam o número de deputados e fazem mais uma coisinha aqui, ó. Ao mesmo tempo em que tem esse discurso, o Hugo Motta usou avião da FAB para viajar para Lisboa para participar do Gilmar Palusa, aquele evento, aquele fórum de debates promovido pelo ministro do Supremo lá em Portugal, né? Ministros do Supremo, por exemplo, viajaram, alguns deles, em voo comercial, mas o Hugo Motta usou gasolina, verba, avião, tudo pago pelo contribuinte. Então ele está querendo cortar gastos onde? Não pode pagar uma passagem para Lisboa? Foi fazer turismo às custas da FAB? Aí é fácil falar em corte de gastos, não é isso, Laura? Rodrigo, na hora de usar avião do governo, ninguém pensa em corte de gastos. Agora, sobre essa informação, o Hugo Motta viajou na noite de segunda-feira, dia 30, e ofereceu carona para outros parlamentares, entre eles o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. A lista dos passageiros não foi divulgada, mas interlocutores disseram que o avião, que tem capacidade de 15 pessoas, viajou lotado para Lisboa. Essa é a 13ª edição do Gilmar Palusa e deve atrair para Lisboa ao menos 150 autoridades do governo Lula, juristas e parlamentares do Congresso. A edição está prevista para receber cerca de 400 palestrantes e mais de 2.500 inscritos. Entre os convidados estão os ministros Camilo Santana, da Educação, Márcio França, do Empreendedorismo, Ricardo Lewandowski, da Justiça e Jorge Messias, que é da AGU, a Advocacia Geral da União. Além disso, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino, Barroso e, claro, Gilmar Mendes também estão confirmados. Agora, um detalhe, na edição do ano passado, Rodrigo, a Câmara e o Senado desembolsaram ao menos R$600 mil dos cofres públicos para bancar a ida de 30 congressistas para Lisboa no Gilmar Palusa. Então é a festa promovida pelo Gilmar Palusa, querem participar? Usem o dinheiro, ganham bem, não podem pagar passagem para participar de um evento privado? Mas tem interesse público aí, né?
Mas é um evento privado, não estão representando os poderes ali, né? Impressionante, impressionante. Bom, mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou as agendas públicas e está dizendo que vai ficar em repouso absoluto agora, né? Agora, durante o mês de julho. Isso segundo o comunicado médico do Hospital DF Star de Brasília, está a manchete aqui do nosso site. Bolsonaro cancela agendas, ficará em repouso por ordem médica. Nós temos o boletim médico. Curiosamente, né? Ele agora quer ficar em repouso, porque está chegando o julgamento em que ele pode ser preso. Mas, domingo passado, estava em cima do caminhão, falando, não parecia estar com problema nenhum. Não pode ter agenda pública, começa a cavar essa ideia de que, coitado, o Bolsonaro está doentinho, está aí o boletim médico do DF Star, o ex-presidente foi submetido a uma endoscopia digestiva, o exame revelou a presença de esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa e gastrite moderada. Será intensificado o tratamento medicamentoso. Olha, tem uma cara de meter o atestado para fugir de prisão. Mas deixa eu pedir mais informações aqui para a Laura Couto, que também está acompanhando esse caso. Laura. Rodrigo, o Bolsonaro passou por uma consulta médica de urgência depois de apresentar crises constantes de soluço e vômito, que, segundo o ex-presidente, inclusive o impedem de falar. E na manhã de hoje, o Bolsonaro fez novos exames que apontaram isso que você mostrou aí no boletim médico, intensa esofagite e gastrite moderada. O Bolsonaro vai ficar em repouso na casa dele, em Brasília. Com isso, as agendas marcadas em Santa Catarina e Rondônia foram canceladas. O ex-presidente tinha retomado agendas do PL, do Partido Liberal, 5 dias depois de ficar afastado por conta de uma pneumonia. E em abril também, o Bolsonaro, vale lembrar, ficou 20 dias internado por conta de uma cirurgia no abdômen. É curioso, né? Muita gente diz, o Lula, será que tem condição de ir para mais uma disputa, 80 anos? O Lula está com a saúde muito melhor que a do Bolsonaro. Mas, repito, no caso do Bolsonaro, sim, ele tem problemas, fez várias cirurgias, mas sobe em caminhão à vontade, né? Mas na hora que chega perto do julgamento, aí tem problema de saúde, cancela a agenda. O que isso me parece? Eles viram o caso do Fernando Collor de Mello, que foi condenado à prisão, passou um dia preso. Depois o Supremo acatou o pedido de prisão domiciliar por problemas de saúde. O Bolsonaro está vendo que vai ser preso e vai tentar cavar uma saída dessa. Eu tenho problema de saúde e preciso ser tratado em casa. Está preparando o terreno para prisão domiciliar. Tudo leva a crer que é esse o caminho do Bolsonaro. Mais uma vez, o caminho da covardia. Bem, uma nova pesquisa da Quest, divulgada hoje, mostra que 46% dos deputados federais avaliam de forma negativa o governo Lula. Foram ouvidos 203 deputados, o equivalente a 40% da composição da Câmara. Essa é a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato em 2023. A avaliação negativa do governo Lula aumentou 13 pontos percentuais entre agosto de 23, está aí o gráfico na tela, né? Para quem não está nos acompanhando, eu vou ler então por imagem, né? Porque muita gente nos ouve por rádio, nos ouve mesmo na internet, vai mais pelo áudio. Então aqui nós temos o gráfico da Quest mostrando que subiu a avaliação negativa dos deputados federais. Em agosto do ano passado, aliás, do ano retrasado, era de 33% e hoje de 46%. E a avaliação positiva do Lula entre os deputados caiu de 35% em agosto de 23% para 27% agora em julho de 2025. É a curva rosa negativa e a curva verde positiva. A Quest trouxe também dados importantes sobre projetos que Lula gostaria de ver aprovados lá no Congresso, para sentir o termômetro. Vão passar ou não vão passar? Laura Couto tem mais detalhes sobre isso na pesquisa Quest. Laura. Rodrigo, de acordo com a Quest, 88% dos deputados federais são a favor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Esse é o tema com a maior aprovação entre os parlamentares. Já em relação ao fim da escala 6x1, a história é um pouco diferente. 70% dos deputados são contra a aprovação do projeto. Esse é o tema com a segunda maior rejeição, ficando só atrás da exclusão de verbas do judiciário do limite de gastos. E 92% dos parlamentares da oposição que se colocam contra o fim da escala 6x1. Rodrigo. É impressionante. Então eles estão blocados em torno da pauta que interessa aos grandes empresários. Eles não querem de jeito nenhum acabar com a escala 6x1. 70% dos deputados rechaçam isso, que é uma proposta que veio
de bancadas aí do PSOL, do PT, mais do PSOL, né, no Rio de Janeiro, e tem um movimento VAT para acabar com 6x1. O Lula encampou essa ideia, mas a oposição e o Centrão, alinhados com a Faria Lima, não querem. Não, o trabalhador tem que trabalhar cada vez mais, né? Então, mostra que tipo de congresso que nós temos, e o Lula tem que ir para cima mesmo, tem que fazer esse debate, né? Tem que fazer esse debate. Essa pesquisa eu achei estranha. Normalmente você pergunta como é que o povo avalia o Congresso, e não como é que o Congresso avalia o presidente. Mas tudo bem, a Quest até informou a nossa equipe que vai fazer também esta pesquisa mais tradicional, como é que o povo avalia o Congresso Nacional. Olha, começou a coleta de assinaturas em todo o Brasil no plebiscito popular organizado pelos movimentos sociais, centrais sindicais, partidos progressistas e entidades como o MST e o VAT, né, esse movimento que quer acabar com a escala 6x1. A ideia é recolher assinaturas em todo o Brasil em relação a 2 temas. Você é a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Primeiro tema. Segundo tema, você é a favor de acabar com essa escala 6x1 para que o trabalhador tenha mais tempo para a sua família, para o lazer e para se dedicar a outras coisas? São os 2 temas desse plebiscito que vai até 7 de setembro. Começou agora e vai até 7 de setembro. A gente tem imagem já da coleta acontecendo em vários pontos do Brasil. Vamos assistir. Vamos lá. Redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6x1, sim. Pelo que os ricos paguem a conta, para quem ganha até 5.000 não paga imposto. E para quem... Você vê aí que teve imagens de coleta de assinatura no Rio de Janeiro, Passos, interior de Minas Gerais, sul de Minas, né? Salvador, na Bahia. Aqui são crianças ajudando na montagem aí das urnas, da coleta dos votos, e aqui uma das pessoas votando no Rio de Janeiro. São 2 perguntas, é importante participar, nós vamos acompanhar aqui no ICL, porque esse é o grande debate no Brasil, e a gente fala, o governo tinha que promover mais, tinha que politizar. Bom, se o governo não faz, e agora até está fazendo, o Lula estava lá na Bahia hoje, mas os movimentos sociais é que estão fazendo nesse caso. E tem que puxar esse debate e fazer as pessoas saberem que são os 2 temas centrais hoje e que o Centrão e o bolsonarismo são contra. Então, isso é politizar o país de maneira concreta. O plebiscito popular para estas 2 questões. As urnas vão rodar, né, áreas onde as pessoas circulam, áreas comerciais, centro das cidades, metrô, estação de trem, centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, centro de Belo Horizonte, né, Salvador, Recife, Manaus, Belém, o Brasil inteiro. Ao longo dos próximos dias e as próximas semanas, o ICL vai seguir acompanhando de perto esta importante mobilização nacional que tem tudo a ver com o grande debate. Que país que nós queremos? Está na rua o plebiscito popular. É para pressionar, claro, não tem um resultado assim institucional, mas é para pressionar, para coletar milhões de assinaturas e o Congresso Nacional saber que são pautas que o povo brasileiro quer ver aprovadas. Bom, a ministra Marina Silva foi alvo de novo dos ataques machistas, preconceituosos, violentos no Congresso Nacional. A ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas participou hoje de uma reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Você imagina quem é que estava ali, né? Quem é que estava ali contra a Marina? E foi prestar esclarecimentos sobre queimadas e desmatamentos. Durante a sessão, o deputado Evair Vieira Melo, do PP do Espírito Santo, afirmou que Marina faz um adestramento, que termo é esse, né? Um adestramento de esquerda e tem discurso golpista que vale para um lado e não vale para o outro. Quando que a Marina foi golpista, gente? Não satisfeito com o show de horrores nas falas, o parlamentar também afirmou que a ministra tem dificuldades com o agronegócio porque nunca trabalhou e nunca produziu. Eles acham que produzir é só ser dono de fazenda ou ser policial militar e se eleger com uma plataforma de extrema-direita, né? Vamos ver o vídeo de mais esse sujeito que parte para a agressão e o desrespeito no Congresso Nacional. Vamos acompanhar.
A senhora só tem dificuldade com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. É o discurso da extrema-direita, né? As ONGs internacionais atrapalhando o Brasil. E quem diz que a Marina nunca trabalhou, ele conhece a história da Marina lá no norte do Brasil, no Acre? Conhece, mas é o discurso da extrema-direita e não foi o único, hein? Laura, outros deputados também atacaram a ministra. Você tem aí um resumo pra gente, né? Isso, Rodrigo. O deputado Zé Trovão, do Partido Liberal de Santa Catarina, afirmou que a Marina é uma vergonha como ministra, enquanto o capitão Alberto Neto, que também é do Partido Liberal, só que do Amazonas, sugeriu que ela devia pedir demissão. Já o presidente da Comissão de Agricultura, onde a ministra Marina estava, o Rodolfo Nogueira, que também é do Partido Liberal, mas do Mato Grosso do Sul, pontuou que a Marina se apresenta como um símbolo da defesa ambiental, mas é protagonista de um dos capítulos mais desastrosos da política ambiental do país. Ao responder aos ataques, a ministra Marina Silva afirmou que fez uma longa oração antes da audiência e que está em paz, Rodrigo. A gente mostra aqui, por que a gente mostra isso? Para relembrar o que é o bolsonarismo. O risco que nós corremos, eles estão com poder no Congresso. Imagina se eles tiverem em volta a caneta também do Executivo. Então, eles estão em guerra contra os democratas. Falta os democratas entrarem em guerra contra eles. Eles estão em guerra. E a gente viu isso mais uma vez hoje. Falta o lado da democracia entender que eles não querem entendimento. Eles querem pancada, pancadaria verbal, ataque. Então, tem que haver mobilização, não dá para ficar achando que você vai negociar com uma gente dessa. Você tem que derrotar esse povo mais uma vez, porque é muito perigoso. Nós estamos próximos do momento decisivo mais uma vez para o Brasil. Atualização do caso Juliana Marins. O corpo da brasileira passou por uma nova autópsia hoje no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, está aí na manchete. O laudo preliminar deve ser entregue em até 7 dias. O objetivo é esclarecer data e hora da morte e identificar os sinais que apontem a causa exata, né, da morte, né, dessa morte ocorrida lá na Indonésia. O exame durou pouco menos de 2 horas e foi homologado depois de audiência na Justiça Federal na terça-feira. O corpo será liberado para retirada pelos familiares ao longo das próximas horas. A brasileira foi encontrada morta depois de cair de uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no dia 21 de junho. Ela foi resgatada só depois de 4 dias, então autópsia é para isso. Ela morreu logo que caiu? Ou ela morreu 3, 4 dias depois e, portanto, houve negligência no resgate? É por isso que a família está pedindo um exame detalhado, não basta o que foi feito na Indonésia, importante esse exame feito aqui no Brasil. Como a gente já mostrou no começo do programa, o presidente Lula esteve hoje na Bahia. Ele participou das manifestações para lembrar o dia 2 de julho, uma data marcante no estado. Por quê? Lembra o dia exato em que as tropas portuguesas foram expulsas de Salvador, dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois da independência, que foi proclamada pelo Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. Então, Dom Pedro, né, proclama a independência. Os portugueses vão ali para Salvador, se concentram em Salvador e há uma disputa militar que pouca gente estuda. Na Bahia, sim, as pessoas acompanham, estudam. O aeroporto tem o nome 2 de julho, porque é uma data importantíssima na Bahia. Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para transformar o 2 de julho num feriado nacional. Dia da consolidação da independência, portanto, da expulsão dos portugueses do Brasil. E o Lula falou sobre isso em suas redes, é um vídeo curto, eu peço para você assistir. Vamos lá. Eu acho que tem muita importância para a Bahia, porque é valorizar a história do povo baiano, e tem muita importância para o Brasil, porque você vai colocar isso nos livros de história do Brasil. Você vai colocar isso no livro didático que você distribui nas escolas, sobretudo para as crianças e para o ensino médio. O dado concreto é que apenas em 2 de julho de 1823 é que o povo baiano expulsou definitivamente os portugueses do Brasil. Então eu digo sempre, pela mesma porta que entraram, eles saíram. É uma festa que comemora a bravura do povo baiano e, sobretudo, de 3 mulheres que tiveram muita importância aqui na Bahia. É uma festa que comemora a bravura do povo baiano e de 3 mulheres. O Lula cita, depois o vídeo foi cortado, 3 mulheres. Quais são? Maria Felipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. Para quem mora no Rio, para quem já passou pelo Rio de Janeiro, Maria Quitéria e Joana Angélica são nomes de rua em Ipanema, homenageando essas 3 lutadoras
que participaram das lutas de independência contra os portugueses, que deram resultado no 2 de julho de 1823. É uma forma, eu acho importante essa disputa simbólica que o Lula está propondo, porque a extrema-direita se apropriou do 7 de setembro, que foi uma proclamação feita por um português, e o 2 de julho foi uma data de luta do povo brasileiro, expulsando os portugueses. O que vale mais, o 7 de setembro ou o 2 de julho? Não precisa haver exclusão, mas é importante valorizar cada vez mais o 2 de julho de 1823. Falando em Lula, a Justiça da Argentina autorizou o presidente Lula a visitar Cristina Kirchner, a ex-presidenta daquele país, que está em prisão domiciliar. Lula chega à Argentina hoje ainda, ele sai da Bahia e vai para a Argentina para participar da cúpula do Mercosul. O Haddad já está lá, a gente mostrou agora há pouco, e o Lula está chegando. O encontro acontece amanhã, a cúpula do Mercosul. A ex-presidenta Cristina Kirchner sofre um processo de perseguição judicial muito parecido com o que sofreu o Lula aqui no Brasil. Ela foi autorizada a cumprir a pena em prisão domiciliar. Vale lembrar que essa será a primeira visita de Lula à Argentina desde a posse de Javier Milei em dezembro de 2023. Importante, o Lula vai visitar a Cristina, mas não estão previstas reuniões entre Lula e Milei. Simbólico. Ele vai para a Argentina, visita a Cristina em prisão domiciliar e não visita o fanfarrão presidente Javier Milei. Ainda no noticiário internacional, o Hamas sinalizou hoje que está aberto a um acordo para cessar fogo de 60 dias na faixa de Gaza, mas apenas se esse cessar-fogo levar ao fim completo da guerra. Isso depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado ontem que Israel aceitou a proposta de um cessar-fogo de 60 dias. Laura Couto traz mais detalhes sobre esse fato. Rodrigo, além do fim completo da guerra, o Hamas também ressaltou que está disposto a libertar os 50 reféns israelenses, mas exige a retirada completa das forças israelenses do seu território. Por outro lado, Israel diz que só vai concordar em acabar com a guerra se o Hamas se render, se desarmar e se exilar, algo que o grupo, claro, se recusa a fazer. Além de uma trégua de 60 dias na região, a proposta apresentada pelos Estados Unidos também prevê a retirada parcial dos militares israelenses em Gaza e o aumento da ajuda humanitária lá no território. Muito bem. A crise climática é cada vez mais preocupante, hein? Na Europa, pelo menos 8 pessoas morreram por conta de uma onda de calor que varre vários países europeus, Itália, França, até a Torre Eiffel foi fechada e as escolas também estão fechadas em vários países, incluindo a França, por uma onda fortíssima de calor. Então, calor extremo na Europa, frio extremo aqui no hemisfério sul. A gente observa, eu estou até usando um casacão hoje aqui em São Paulo, porque foi um dia, parecia que você estava abrindo a geladeira na hora de sair de casa. E na Argentina, mais frio ainda, não é isso, Laura? Laura Couto. Da massa polar levou a Argentina ao posto do país mais frio do mundo nas últimas 48 horas, Rodrigo. Ontem uma nevasca cobriu a capital, Buenos Aires, pela primeira vez desde 2013. E aqui no Brasil, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do país, com 10 graus negativos. Para você ter uma ideia, isso é tão frio quanto o inverno na Noruega. E uma massa polar que chegou nessa semana, no início dessa semana, vai continuar derrubando as temperaturas, principalmente no sul do país, parte do centro-oeste, do sudeste e inclusive também em regiões do norte, Rodrigo. É isso, e nevou em Buenos Aires, não acontecia há 2 décadas e muito frio aqui no interior de Santa Catarina e na capital paulista. Um último aviso aqui para você, que está interessado nos concursos, inscrições para a 2ª edição do CNU, Concurso Público Nacional Unificado. Temer e Bolsonaro acabaram com os concursos e desmontaram o setor público. Agora há um esforço para remontar vários órgãos públicos, né? Ele é conhecido, esse concurso, como o Enem dos concursos, porque são várias carreiras centralizadas na mesma prova. As inscrições vão até o dia 20 de julho, abriram hoje e vão até 20 de julho. O prazo para os interessados solicitarem a isenção da taxa de inscrição também começa hoje, mas se estende só até 8 de julho. A taxa de inscrição única é de R$ 70. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é a banca responsável, né? É o órgão responsável pela organização do CNU, o Enem dos concursos, muitas vagas aí no setor público. Você que tem interesse nisso, faz a sua inscrição pelo site da FGV. Eu queria aqui agradecer demais o pessoal lá do Rio Grande do Sul, pessoal de Torres, litoral norte, quase na divisa ali com Santa Catarina, o litoral, eu passei por lá esse ano.
mas deve estar um frio danado também por lá. Então, nosso abraço ao pessoal que nos acompanha pela Rádio Cultural FM de Torres e de toda a região litorânea ali do Rio Grande do Sul, acompanhando o ICL Urgente. Laura, obrigado. Olha, o pessoal lá no Sul, né? A gente manda um abraço e para todo mundo que nos acompanha por todo o Brasil. Um abraço para o pessoal da Rádio Cultural FM. Rodrigo, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, mas antes da gente ir embora, atenção para a oportunidade única. Hoje é o último dia para você entrar para o Investidor Mestre garantindo presentes exclusivos. Investidor Mestre, você sabe o que é, está aqui na tela. Ó. O Investidor Mestre é o programa de educação financeira criado pelo Edu Moreira. Você tem acesso nesse programa a boletins econômicos diários, mais de 250 horas de aulas com o Edu e aulas também com a nossa Débora Maganha, a nossa economista do ICL Mercado e Investimentos. E para você, além de ter todo esse conteúdo, você entrando para o Investidor Mestre, você ganha presentes exclusivos, assinando o plano vitalício, está aqui na tela, ó, 12 vezes de R$ 146. Faz todos os cursos e ganha. Trilogia de livros Desvendando o Capitalismo de Edu Moreira. Apostila exclusiva do Investidor Mestre. Um novo livro, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Um suporte para celular, para você usar o celular ali e fazer as aulas. Se você não tem computador, faz pelo celular. Funciona bem. E uma pulseira exclusiva com a frase Construindo Hoje o Amanhã. Não perca essa oportunidade. Esse pacote de presente é só para quem se inscrever até hoje. Garanta sua vaga em iclurgente.com.br. iclurgente.com.br, se inscreva no Investidor Mestre e ganhe esse pacote de presentes. Valeu, gente. O ICL Urgente fica por aqui. Daqui a pouco eu estou lá no N2 com Chico Sá, Gabi Varela e toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.